Pânico aí no bolsonarismo, a coisa tá feia. A Polícia Federal saiu às ruas para fazer uma operação aí no caso da ABIN Paralela. Foi preso aí um dos braços direitos do bolsonarismo, do Bolsonaro, que trabalhava diretamente com os manda-chuvas aí da ABIN Paralela do Bolsonaro, que na verdade nem era paralela, né? A ABIN mesmo é que foi usada pelo Bolsonaro para espionar adversários. Eu tô falando aqui do senhor Daniel Ribeiro Lemos. Você deve estar se perguntando, Thiago, quem é esse cara aí na fila do pão? O Daniel Ribeiro Lemos foi apontado aí pela Polícia Federal e pelo Alexandre de Moraes como um dos principais agentes da ABIN Paralela que recebia os resultados das espionagens que eram feitas e disseminava fake news nas redes sociais a partir do que ele recebia. Então ele recebia ali informações sigilosas dos alvos da ABIN Paralela e aí ele usava aquelas informações para distorcer o que ele recebia e começava a divulgar fake news nas redes sociais. As fake news dele eram, então, compartilhadas por vários perfis grandes bolsonaristas. Alguns vão se perguntar, mas Thiago, então por que não prenderam também os donos desses perfis grandes? Aí eu te digo, porque as fake news começavam com alguém que trabalhava dentro do governo, e aí os outros influenciadores podem alegar, pô, o cara trabalhava no governo, tá falando isso, a gente compartilhava. Quando alguém que trabalha no governo Lula compartilha alguma informação, vários influenciadores aí de esquerda vão compartilhar. Então, por isso, o Alexandre de Moraes, obviamente, está investigando todos eles, porque já sabe que estavam em contato, mas está prendendo aí quem eram os que disseminavam primeiro essas notícias falsas. E o Daniel Ribeiro Lemos, ele foi preso porque ele não apenas cometia os crimes durante o governo Bolsonaro, mas durante o governo Lula ele continuou cometendo os crimes. Ele se tornou aí assessor parlamentar do deputado Pedro Júnior, do PL de Tocantins. Olha, tem muito deputado aí do PL que a gente nunca ouviu falar, mas que eles são muito fascistas, muito golpistas, e que eles, nos seus estados, organizam o golpismo. O Pedro Júnior é um dos deputados aí que tem a confiança do Eduardo Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro. Você já consegue ver o tipo de deputado que ele é. E aí ele deu emprego aí, deu uma teta para mamar para o senhor Daniel Ribeiro Lemos. O Daniel Ribeiro Lemos continuou, pago pelo deputado aí do PL, ele continuou disseminando fake news. E aí foi a gota d'água quando o X foi suspenso e ele continuou disseminando fake news, não apenas nas outras redes sociais, mas também no X que estava suspenso. Ali a Polícia Federal fez um monitoramento e descobriu, pô, esse cara, ele continua cometendo todo tipo de crime. É hora da gente... Opa, derrubei a garrafa aqui. É hora da gente dar um basta nisso. Então o Alexandre de Moraes decretou a prisão dele e hoje, nas próximas horas, deve ser presa aí a chefe da Polícia Civil do Distrito Federal. Aí você está falando, Thiago, como assim? O Alexandre de Moraes também já perdeu a paciência completamente, porque no caso aí de golpe de Estado, que se envolve com a ABIN Paralela, segundo a Polícia Federal, os dois casos se cruzam, o Alexandre de Moraes fez um pedido em 2023 referente a dados aí do dia 8 de janeiro, da Polícia do Distrito Federal. E é o que acontece. Desde janeiro de 2023, a polícia não envia os dados para Alexandre de Moraes. Em agosto do ano passado, ele prendeu o então chefe da Polícia do Distrito Federal. Lembre-se, todos indicados pelo senhor Ibanez Rocha, que não se sabe qual o motivo, amiguinho do Temer. O Alexandre de Moraes não prendeu. Erro do Alexandre de Moraes não ter prendido o governador do Distrito Federal. Pois bem, aí, em agosto do ano passado, o Alexandre de Moraes prendeu o então chefe da Polícia Militar do Distrito Federal, exatamente por ele não fornecer as informações. Ele foi preso e foi demitido pelo Ibanez, que colocou agora uma nova chefe. A nova chefe chegou e, vendo aí que o antecessor dela foi preso, o que ela fez? Ela forneceu algumas informações, parcialmente. Então, o Alexandre de Moraes e a Polícia Federal pediram mais informações. Falaram, você mandou só parte do que a gente pediu, você não mandou o resto, a gente precisa de todas as informações. Ela não respondeu, pediram novamente. Não respondeu, pediram novamente. Então, o Alexandre de Moraes deu prazo de 24 horas, que se esgotou meia-noite, então já acabou o prazo dela, para que ela fornecesse todas as informações. Senão, ela seria presa hoje. Capaz de já estar presa. A chefe da Polícia do Distrito Federal, golpista, que se recusa a fornecer informações de o que a Polícia do Distrito Federal fez no dia 8 de janeiro. Porque a gente sabe
A gente viu ali pelos vídeos que eles abriram para os golpistas, até chegar a ajudar os golpistas, em determinado momento os policiais foram todos embora. Talvez as informações aí que o Alexandre peça, tá tudo sob sigilo, né? Então a gente só sabe o que a Polícia Federal e o Alexandre divulgam, que é pouco, bem pouquinho da investigação. Então talvez seja sobre isso que eles querem informações, quem deu a ordem para que saíssem os policiais, como, quando, ou alguma coisa do tipo. O fato é que estão encobrindo aí alguns bolsonaristas. E o fato é que o governador do Distrito Federal é bolsominion, e ele, obviamente, coloca gente que é bolsominion também para encobrir ali os crimes. A investigação de golpe de Estado já está praticamente finalizada. Segundo o diretor da Polícia Federal, essa investigação já está quase finalizada. Eles aproveitaram as notícias aí de que, e também eles estão em contato, né, de que o Gonê só vai denunciar os criminosos no caso do roubo de joias depois da eleição, para fazer o seguinte, para falar, então agora a gente vai aproveitar esse tempo aí para incrementar mais a investigação e para ligar essa investigação ao caso da BIM paralela. Então a gente vai ligar isso tudo e vai aumentar aí o escopo de investigados, exatamente para indiciar ainda mais gente. Então agora o que a Polícia Federal está fazendo é o seguinte, imagina que você tem um bolo, você fez lá o seu bolo, aí você foi lá, assou tudo, colocou lá, confeitou, tudo mais, aí você fala, pô, só vou ter que entregar daqui um tempinho, aí você começa a decorar, colocar coisinha, colocar coisa, quando vê vai ser um baita de um bolo. Então é isso que está fazendo a Polícia Federal, tá incrementando aí as investigações com mais provas. Enquanto isso, olha só que coisa, né? Eu vou fazer um parênteses aqui. Tem um investigado pela Polícia Federal, oficialmente investigado, que é o senhor André Fernandes. Ele é candidato a prefeito de Fortaleza, do PL. Ele tá contra o Evandro Leitão, que é do PT. O PDT do ministro Carlos Lupe, ministro do Trabalho aí do Lula, declarou que vai ficar neutro. Entre um cara que é investigado por golpe de Estado e o PT, o PDT, partido número 12, vai ficar neutro. É para você ver que esquerda no Brasil mesmo é o PT, aí tem lá o PSOL, que em algumas coisas trai, e tem o PCdoB. E aí, fora isso, não tem. O resto é tudo direita, tá? Ah, mas o PSB é direita. Só vê a Tabata aí, outro aí, direita. Esquerda mesmo aí que você fala, caramba, não vai trair em nada, é o PT mesmo. De resto, eu vou te falar, o PDT aí que muita gente considerava de esquerda, entre um cara que tem toda golpe de Estado, é investigado por isso, que vai acabar preso muito em breve, e entre ele e um do PT, fica neutro. Olha, se o André Fernandes perde o cargo de deputado e se torna prefeito de Fortaleza, ele perde o foro privilegiado. Ele perdendo o foro privilegiado, não é nem tão ruim, que ele já vai preso. É isso que vai acontecer com o André Fernandes, vai preso. Porque ele é investigado e tem muitas provas. Ele teve lá incentivando os atos do dia 8 de janeiro. Então a coisa tá ficando bem ruim para vários bolsonaristas, tá? Bem ruim. É por isso que essa semana teve gritaria, teve quebra-pau, teve briga feia lá na Comissão de Constituição e Justiça para eles tentarem aprovar aí a anistia aos criminosos do dia 8 de janeiro, porque eles querem salvar a própria pele. Eles estão vendo aí que assim que passar a eleição, o Alexandre de Moraes deve passar o trator em muita gente, e que o Gonê deve passar o trator em muita gente, porque senão já começaram a falar aí em Brasília sobre prevaricação do Gonê. Tá prevaricando. Peraí, se a Polícia Federal acaba uma investigação em julho, aí passa agosto, setembro, outubro, mês inteiro, 3 meses, e você não faz as denúncias, está prevaricando. A investigação foi entregue prontinha para ele. Ah, claro que o Ministério Público tem que investigar ainda mais, tem que incrementar, tá, mas são 3 meses, já deu para fazer a denúncia, deu tempo, deu de sobra. Ah, mas não vai fazer porque aí os bolsonaristas vão usar isso para se vitimizar e aí eles vão ter uma vantagem eleitoral. Alguém acha que se o Gonê denunciar o Bolsonaro, o Ossef e outros e mostrar mais provas ainda do caso aí de roubo de joias, isso vai ajudar o André Fernandes a se eleger prefeito de Fortaleza? Vai ajudar o Carlos Jordi a ser prefeito de Niterói? Mas não vai mesmo. Você só vai mostrar as provas contra os aliados desses caras e mostrar, é tudo bandido. Aliás, o Lula vai estar hoje em Fortaleza, e digo, o Lula tem que ir para Fortaleza umas 10 vezes lá, porque o Lula indo lá, a chance de ganhar, assim como tem que ir para Natal. São 2 cidades que se o Lula for, tanto a Natália
em Natal quanto o Leitão aí em Fortaleza, eles ganham. São cidades em que o Lula teve 70% dos votos. É só olha, é simples, é só nacionalizar a disputa, só saber fazer campanha. Nacionaliza, fica um Lula contra o Bolsonaro, pronto, você ganha, porque nessa cidade 70% é Lula. Fim, coisa não tá difícil não. Aí o que acontece? O Alexandre de Moraes prendeu aí um dos braços direito, esse Danilo Lemos. O Danilo Lemos, ele recebia informações diretamente da cúpula da BIM. A cúpula da BIM foi indicada pelo Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro indicou o Ramagem, e aí ele e o Ramagem escolheram quem ficariam na cúpula da BIM. E aí a cúpula da BIM trabalhava diretamente com o Daniel Lemos, eles pegavam dados, não vazou, a Polícia Federal não disse exatamente o que era. Então eu até busquei e tal, mas a polícia não disse o que era. Eles pegavam dados, então vamos supor, pegavam ali, usando o aplicativo First Mile, utilizava ali, ó, para saber onde tá o celular. Ó, vamos pegar aqui o celular do Alexandre de Moraes. Ó, o Alexandre de Moraes tá em tal lugar. Quem também tá lá? Ó, tá não sei quem. Então vamos disseminar fake news de que os dois se encontraram e eles decidiram ali dar um golpe no Bolsonaro. Só um exemplo. E aí, essa fake news era dita por alguém do governo, que os influenciadores bolsonaristas todos, para quem não sabe, uma coisa que o governo Lula não faz, foi até acusado de fazer, inclusive as matérias do Estadão que me disseminavam fake news contra mim e me atacavam, e no Globo também, acusavam de que tinha um grupo do PT, que eles davam ordem para os influenciadores. Não tem. Mas no bolsonarismo, o inquérito das fake news mostrou que tinha. Tinha um grupo em que eles organizavam tudo, tinha até uma agenda. Eles colocavam um calendário assim do mês, e em cada dia do mês tinha uma fotinho do que era. Uma fotinha era o Rodrigo Maia, aí uma fotinho ali era o STF. Na época não era ataque direcionado ao Alexandre, né? Foi antes aí do inquérito das milícias digitais, então o Alexandre não era o alvo, era o STF. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Nós seguiremos aqui na luta